passada definimos o que é estabelecimento empresarial, vimos que estabelecimento empresarial é o complexo de bens, né, utilizados pelo empresário ou pela sociedade empresária para o exercício da sua empresa. Então, um empresário, pessoa física, ou uma sociedade, né, pessoa jurídica, para desenvolver a atividade empresarial, para desenvolver, né, profissionalmente uma atividade econômica organizada, que é a definição, né, do Código Civil de Atividade Empresarial, ele possui bens, ok? Esses bens, eles são vistos, né, são definidos pela lei como um complexo de bens, é um conjunto de bens organizados pelo empresário para poder exercer essa atividade. Esse complexo de bens, né, uma vez reunidos, né, são denominados, são chamados, né, de estabelecimento ou estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial, ele é assim definido, né, pois pode o empresário, se entender necessário, né, praticar negócios sobre esse estabelecimento empresarial. Então, imagine que você seja proprietário de uma loja. Então, essa loja, né, ela compõe o seu acervo patrimonial e ela é vista como um bem, né, um conjunto, né, de direitos e obrigações. Então, você pode fazer negócios com essa loja, né, você pode alienar essa loja, né, vender ou trespassar. Você pode, né, arrendar essa loja, você pode instituir um contrato de usufruto, né? É claro que eu te disse que na prática dificilmente você vai fazer isso quando você tem um único estabelecimento empresarial, porque a sua atividade vai ser interrompida. Ainda é possível, né? A alienação nem tanto, mais comum ver o arrendamento, né? Normalmente você vai ver essa hipótese, né, de negócio sobre estabelecimento quando o empresário tem diversos estabelecimentos. Então, outro exemplo, você é uma rede de lojas, né? Uma rede de óticas. Então você resolve, né, para otimizar e melhorar os seus lucros, alienar as 10% das suas lojas que têm o menor lucro ou até prejuízo. Então você pode fazer isso? Pode, a lei permite, né? A lei permite que o empresário ele possa, né, fazer negócios com os seus estabelecimentos empresariais. Só que ele vai colocar algumas regras, né, mas é permitido, ok? Esse complexo de bens, né, agora vamos olhar individualmente num estabelecimento só. Ele tem diversos tipos de bens. E a doutrina, né, separa, classifica os bens entre os bens corpóreos, né, e incorpóreos. Muito simples essa classificação, né? Bens corpóreos é aqueles que têm corpo, né? Então são as máquinas, né, os equipamentos, os insumos. E os bens incorpóreos são aqueles que não têm corpo, né? Então são o nome empresarial que a gente vai ver, a marca, o patente, o ponto, a clientela, né? São os bens incorpóreos. Também disse para você, né, que além dos bens, né, seja eles corpóreos e incorpóreos, que possuem um estabelecimento empresarial, também há, né, uma organização feita pelo empresário ou pelo, né, titular, aí, pelo administrador da sociedade empresarial. Então não basta eu te dar os bens para você montar uma loja, né? Você vai organizá-los, né, de forma racional. Essa organização, ela é considerada, né? Por quê? Porque ela agrega valor no estabelecimento empresarial. Essa organização, ela é um diferencial, né, de um negócio para outro. Então, às vezes você vai no mercado e não vai no outro porque aquele mercado é mais organizado, né? Você sabe onde estão as coisas, é mais limpo. Essa organização dos bens, né, tem um nome, a gente chama de aviamento. O aviamento é a organização racional dos bens. Então, os bens, né, existentes que compõem o estabelecimento empresarial, eles são chamados, né, ou a sua organização, melhor dizendo, é definida como aviamento. Aviamento é a organização racional desses bens, né? O empresário, para poder ter lucro, né, ele precisa organizar esses bens para que o seu empreendimento, né, funcione, para que o seu empreendimento, né, seja realmente, né, objeto da sua atividade, ele precisa organizar esses bens. E essa organização é chamada de
aviamento, né? Aviamento também é dita, né, como a possibilidade ou potencial ou aptidão de produzir lucro conferida pelo estabelecimento. Então, essa aptidão, ela acontece, né, em razão, né, da sua organização. Então, a doutrina também fala, né, que aviamento é a aptidão do estabelecimento produzir lucro. Isso vai ser a soma de diversos fatores, né, pessoais, materiais, toda essa, né, então o empresário ele organiza os seus fatores, né, e essa organização vai ser chamada de aviamento, e essa organização também significa aptidão do estabelecimento produzir lucros, ok? Passamos depois a analisar, né, algumas regras, né, que o Código Civil traz em relação ao estabelecimento. Então, tudo bem, eu tenho um estabelecimento que é juridicamente visto como um complexo de bens pertencentes ao empresário. Então, o empresário ele tem um patrimônio, não é isso? A sociedade, o empresário, para o exercício da sua atividade, ele tem um patrimônio, e esse patrimônio ele é composto pelo estabelecimento ou pelos estabelecimentos, né, sendo mais de um. Além do estabelecimento ou dos estabelecimentos, o empresário vai ter, né, outros bens. Ele pode ter, por exemplo, né, ele pode ter dinheiro, né, que não está lá no estabelecimento, está na conta bancária, investimentos, né. Então também são bens de titularidade do empresário. E eu posso, né, fazer negócios com o estabelecimento? Já disse que sim. O artigo 1143 estabelece a possibilidade, né, do empresário utilizar o estabelecimento como objeto unitário de direitos ou negócios jurídicos. Mas, né, em sendo o estabelecimento, né, um patrimônio desse empresário, quando eu fizer negócios, eu não estou eventualmente, né, alterando o meu patrimônio? Lembre que o patrimônio do empresário é o responsável, né, pelas suas dívidas. Regra geral, né, as dívidas são, né, pagas pelo patrimônio do empresário. Então a lei, por essa razão, condiciona, né, esses negócios, né, ou pelo menos alguns deles, ao registro público de empresas mercantis. Em outras palavras, diz o artigo 1144 que os negócios, né, ou o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto, o arrendamento, né, só produzirá efeitos quando averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária. Por que isso acontece? Para proteger os credores, né, para proteger a sociedade. A sociedade vai fazer negócios com você e você, né, alienou seu estabelecimento, que é o seu patrimônio. Muitas vezes é todo o seu patrimônio, ou a maior parte. Então, para que todos saibam que você não tem mais esse patrimônio, porque você alienou, ou porque esse patrimônio não está com você, está com, né, com outra pessoa, né, eu preciso dar publicidade a isso. Como é que eu faço isso? Pego aquele contrato, né, de arrendamento, de alienação, de usufruto e levo a registro no registro público de empresas mercantis. Como você já sabe, toda atividade empresarial, seja ela individual, exercida pelo empresário individual, ou seja ela, né, exercida através de uma sociedade, né, empresária, ela vai ter o seu registro num órgão público estatal, né? O registro é feito na junta comercial e o nome desse registro é Registro Público de Empresas Mercantis. Você ganha uma matrícula, você ganha um número, né, número de registro, e esse registro vai ficar lá para todos os fins. Então, toda vez, né, que você fazer algum ato importante para a sociedade, né, deixa eu vou fechar um vídeo um pouquinho aqui, mas vou continuar, tá? Toda vez que você fizer algum ato importante para a sociedade, esse ato tem que, né, ser levado a registro. O primeiro ato, que é o ato de criação do empresário, já é levado a registro, não é verdade? Então, institui-se a sociedade, né? Define-se quem que é o sócio, quais as obrigações do sócio, né? Cria-se lá o documento de constituição, que é aquele que você fez, é aquele documento que vai ser levado a registro.
ao desenvolver da sociedade, né, durante a vida da sociedade, outros atos poderão ser praticados, como, por exemplo, a troca de sócios. Então, se houver uma saída, né, de um sócio e a entrada de outro, far-se-á, né, uma alteração contratual, e essa alteração contratual será levada a registro. Se a sociedade, por exemplo, né, ou o empresário individual mudar o objeto da sua atividade, eu tinha uma loja, agora eu, né, de produtos de alimentícios, né, eu tinha um restaurante, agora eu vou montar uma farmácia no mesmo lugar. Posso. Vou fazer uma alteração contratual e mudar o meu objeto. Vou mudar o endereço da sede, mesma coisa, né? Vou criar filiais, né? Ou extinguir filiais. Tudo isso vai ser feito uma alteração, né, do documento de constituição da empresa, pode ser o contrato, o requerimento ou o estatuto, dependendo do caso, e esse documento vai ser levado a registro para formalizar isso e dar publicidade às pessoas, né? Não é diferente, né? Ou ainda é obrigatório neste caso, para que isso tenha efeitos jurídicos, né, perante terceiros, levar a registros contratos, né, de alienação, de usufruto ou de arrendamento. Então, caso você resolva vender um ou alguns dos seus estabelecimentos, você pode. Só que para que isso seja, né, exigido de outras pessoas, para que outras pessoas cumpram essa regra, ou melhor, para que outras pessoas, né, entendam que você não é mais proprietário daquele estabelecimento, você tem que dar publicidade. Então imagine, a loja A, né, vendeu seu estabelecimento, né, um estabelecimento que tinha, por exemplo, aí no Shopping de Santa Cruz, para a loja B. Todo mundo que negociava com a loja A acreditava que aquele estabelecimento era da loja A. Quando foi alienado ou arrendado para a loja B, as pessoas têm que saber, né, que aquele estabelecimento não pertence mais à loja A. Porque, dependendo, né, de quem seja B, pode ser que as pessoas não queiram mais negociar. Então, quando você arrenda o estabelecimento, né, você tem que publicar esse contrato, né, registrar e publicar esse contrato. Porque a partir de então as pessoas saberão, né, ou pelo menos deverão saber, em que a partir daquele momento B é o proprietário, né, ou arrendante, dependendo do caso, daquela loja e, portanto, ela passa a ser responsável pelas obrigações ali contraídas. Veja a importância de dar publicidade, ok? Então, né, é isso que diz o artigo 1144. O artigo 1144 ele é muito técnico, né? Entre A e B, né, que fez o contrato de arrendamento, ou de alienação, ou de usufruto, o contrato tem valor? Tem valor, né? Então, se um dos dois descumprirem, ainda que o contrato não tenha sido levado a registro, né, A ou B pode exigir, né, da outra parte contrária o cumprimento do contrato né, e, consequentemente, né, as medidas aí cabíveis, né, previstas na lei ou no contrato. O que a lei diz, né, é que apenas em relação a terceiros, ou seja, fornecedores ou clientes desse estabelecimento que não tinham ciência daquele negócio, ou, né, podiam até ter ouvido falar, mas formalmente isso não estava consignado, e passam a ter ciência, né, legalmente falando, formalmente falando, a partir do registro, ok? Então, em outras palavras, esse registro tem como função, né, fazer com que os terceiros tenham ciência desse negócio e passe, né, a responder por esse negócio. Responder no sentido de que aplicar esse negócio, ou seja, estou vendendo para B agora e não para A, certo? Eu tenho ciência disso. Por quê? Porque isso foi registrado e publicado em Diário Oficial. Eu deveria saber, se eu quisesse saber, estava lá previsto no código. Todo mundo que fornece para B vai olhar Diário Oficial, vai entrar, né, vai fazer consulta na junta, é a outra discussão. Mas a possibilidade existe, né, já está lá disponível, ok? Então, porque isso é diferente, concorda? Uma coisa é entre as partes, outra coisa é entre terceiros. Por isso que o código fala, né, que para que tenha eficácia em relação a terceiros, tá? Ou só produzirá efeitos em relação a terceiros, depois de averbado. Em outras palavras, se houver alienação, usufruto ou arrendamento de A para B, e esse contrato não for averbado à margem da inscrição, o fornecedor
pode cobrar de A e de B. Por quê? Porque ele não sabe, né, pelo menos teoricamente, pelo menos oficialmente, de quem é realmente o estabelecimento empresarial, ok? Então, essa alienação, para ter eficácias ou efeito perante terceiro, precisa ser averbado no contrato, né? Perdão, no registro público de empresas mercantis. Agora, assunto novo, né? Artigo 1145. O que diz o artigo 1145? O artigo 1145 vai tratar, né? Deixa eu colocar aqui para você, né? Diz assim: se há o alienante, né? Alienante é quem aliena, quem vende. Ou seja, aqui está falando especificamente sobre o contrato de alienação. Dissemos para você que o contrato de alienação tem um nome, né? É contrato de trespasse. O que é trespassar? Era alienar, né? É vender. Então, a lei vai trazer uma regra, né, específica para o contrato de alienação, ok? Então, aquela placa, né, que você vê quando você passa em frente de um negócio, tá assim, passa-se o ponto. Na verdade, ele está querendo, né, praticar um contrato de alienação, né? Trespassar é passar o ponto, ok? A lei vai trazer, né, um cuidado, né, uma regra quando, né, para a alienação do estabelecimento empresarial. Ele pode ser negociado? Pode, né? Só que o negócio celebrado tem que ser averbado na junta comercial. Já falamos, né? Além disso, ele pode ser negociado? Pode, só que a lei vai se preocupar, né, com a solvência da pessoa que está, ou do empresário, ou da sociedade empresária que está alienando o estabelecimento empresarial. Então vamos lá. A tem um estabelecimento empresarial e quer aliená-lo. Ele pode, sem problema nenhum, né? Ele pode alienar desde que ele registre essa alienação. Agora, imagine que essa alienação, né? A tem uma loja em Santa Cruz e essa alienação vai lhe tornar insolvente. Aí a lei se preocupa, a lei coloca alguma regra. Por quê? Porque o estabelecimento, como eu já te disse, é o patrimônio do empresário, né? Ou compõe o patrimônio do empresário. Então, o empresário, para poder desenvolver a atividade, ele tem bens e direitos, né? E esses bens são, né, o capital que ele tem, né? E os estabelecimentos, ou o estabelecimento se for um só. A preocupação do legislador, né, ela nasce quando o único bem, né, ou o bem alienado, se vendido, torna o empresário insolvente. O que é estar insolvente? É não ter mais patrimônio suficiente para honrar com as obrigações. Então, em outras palavras, né, quando eu me torno insolvente, me falta patrimônio para honrar as minhas obrigações. Então, eu tenho R$ 1.000, né, de patrimônio e devo R$ 5.000, ou seja, estou insolvente. Quando isso acontece, né, em razão da venda do estabelecimento empresarial, a lei fala assim, peraí, então para você vender eu vou colocar algumas regras. Por quê? Porque senão você pode vender o estabelecimento, não pagar os fornecedores, né? Isso não é razoável, isso não é justo, né? Isso não é de boa fé, né? Existe uma proteção aqui, né, a uma fraude contra credores. Lá no processo civil, né, quem for do direito vai ter aulas de processo civil. E existem dois institutos lá muito interessantes que são a fraude contra credores e a fraude à execução. Em resumo, a fraude contra credores, né, são alienações patrimoniais que venham a prejudicar os credores de receber. E a fraude contra a execução são alienações do patrimônio durante um processo de execução. Ambos os institutos visam proteger os credores, né, para poderem receber as suas dívidas. Essa previsão do artigo 1145 nada mais é do que uma espécie de fraude a credores, né? Ou seja, como é que eu protejo o credor, né? Aqui eu não estou falando de execução ainda, estou falando só apenas do credor, de não ter, né, um crédito insolvente, né, não recebido, em razão de uma alienação patrimonial. Então, é isso que o legislador se preocupa, né? Então, o legislador vai tomar cuidado, vai criar uma regra, né? Eu posso vender o estabelecimento? Posso, mas só que o estabelecimento é meu patrimônio e eu não posso alienar de forma a prejudicar os credores, ok? Esse é o racional, é isso que você tem que pensar. Então, vamos lá novamente no 145.
Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu patrimônio, ou seja, se ao alienante vender, né, o estabelecimento e ficar sem bens suficientes para honrar a sua dívida, a eficácia da alienação do estabelecimento, ou seja, a alienação só vai ter eficácia, só vai surtir efeitos dependente, né, do pagamento de todos os credores ou com consentimento deste. Então, vamos devagar, né? Primeira regra: posso alienar o estabelecimento? Posso, desde que, eu não tenha dívidas. Se eu não tiver dívidas, a lei nem regula essa hipótese. Por quê? Porque, né, não vou me tornar insolvente, portanto, os credores não poderão ser prejudicados. Então, primeira hipótese, se eu não tiver dívidas. Segunda hipótese, se eu tiver dívidas, mas tiver patrimônio suficiente. Essa hipótese também a lei não regula. Então, eu tenho 1 milhão de patrimônio, tenho 100 mil de dívidas e vendi um estabelecimento de 100 mil. Ou seja, a venda, né, faz com que eu fique com 900 mil de patrimônio e aí, portanto, eu ainda terei patrimônio suficiente para honrar aquela dívida que vai vencer. E, portanto, né, a venda pode ser feita, né, sem problema nenhum, sem depender de nada, certo? O problema começa a acontecer quando eu vendo o estabelecimento e essa venda me torna insolvente. Então, meu patrimônio é de 1 milhão, eu vendi um estabelecimento de 500 mil, né? E eu tinha uma dívida de 600. Aí o problema é ruim, né? Aí a lei passa a atuar, aí a lei passa a prever essa hipótese. Ou seja, se eu tiver dívidas e a venda de um ou alguns estabelecimentos me torna insolvente. Ou seja, faz com que o meu patrimônio não seja suficiente para honrar o pagamento dessas dívidas que ainda vão vencer. Aí a lei traz duas hipóteses, né, nesse caso aqui do inciso 3. Primeira hipótese, eu vou lá vendo e honro as minhas dívidas, né? Ou seja, 3.1. Ok, vendi, mas honrei minhas dívidas. Ok, a lei entende que houve então a eficácia dessa venda. Essa venda tá ok, né? Vai surtir os seus efeitos, pois, né? Eu vendi, me tornei insolvente, mas peguei esse dinheiro e paguei os meus credores. Alguém pode reclamar, né? Os credores poderão reclamar? Não, não poderão reclamar, pois, né? Essa venda, né? Apesar de me tornar insolvente, o dinheiro, né? Se tornou pagamento dos credores. Importante, os credores não têm direito de preferência, né? Se eu sou empresário e eu resolvi no meu estabelecimento, eu não preciso oferecer aos meus credores. Não, eles não têm direito de preferência a comprar ou vender para quem quiser, quem pagar mais. O que eu não posso é vender, me tornar insolvente e não pagar as minhas dívidas. Se eu assim o fizer, né, esses credores prejudicados poderão entrar em juízo e requerer a declaração da ineficácia dessa venda. Com o pedido de declaração de eficácia dessa venda, significa dizer que para eles, né, somente para eles, né, essa venda não aconteceu. Se essa venda não aconteceu, esse patrimônio ainda é meu. E se esse patrimônio ainda é meu, ele pode ser penhorado em razão de uma dívida, né, que eu tenha com eles. Percebeu os efeitos jurídicos, né, da alienação em desacordo com a lei? Né? Qual o efeito jurídico? Né? Poder o credor requerer a declaração da ineficácia dessa venda e, consequentemente, requerer a penhora desse estabelecimento para honrar com as dívidas. Mas se eu, né, paguei, não, eles não têm o que reclamar, né? Eles perdem, né, o sentido, né, eles reclamarem, né? Perde o objeto, né? Perde, né, o que eles vão reclamar. Né? Eles não têm, né, mais direito de reclamar, tendo em vista que o seu crédito foi honrado. E a outra situação que a lei prevê, eu falei assim, mas espera aí, né? E se
você, em vendedor alienante, requerer a autorização dos credores, né? É possível? É possível. Então seria assim, né? Eu vou vender o estabelecimento, essa venda me torna insolvente. Então, e eu não pretendo pagar porque eu vou, por exemplo, pegar esse dinheiro e reinvestir em outro negócio. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar uma carta para os credores, não é isso? Essa carta vai dizer assim, ó, estou vendendo meu estabelecimento, ok? Mas vou te pagar conforme combinado, daqui a 60 dias. Se você concordar, né, você me dá um ok, você me dá um ok. E se você ficar inerte, não falar nada, é como se você tivesse concordado. Então seria uma concordância tácita. Ou seja, mandei o comunicado para você, você tem 30 dias para concordar. Essa concordância vai ser expressa quando você me dá um ok, vai ser tácita quando você fica inerte. Ou seja, eu vou pegar o dinheiro, vou montar outro negócio e beleza, na data do vencimento da minha dívida com você, eu te pago. Se eu não te pagar, esse credor ele não vai poder reclamar aquela venda. Ele pode até eventualmente querer reclamar um novo bem, né? Se é que eu comprei mesmo, se é que vai dar certo. Agora, aquela venda tem o efeito foi produzido. Não tem como pedir a declaração da ineficácia. Por quê? Porque ele concordou, tácito expressamente. Ao oposto, né? Se eu for vender o estabelecimento, mandar a comunicação para você e você se negar, né? Dizer que não concorda, se eu mesmo assim vender, né? Essa venda não terá eficácia contra esse credor. Ou seja, poderá o credor, caso a sua dívida não seja paga, requerer, né, a declaração da ineficácia daquela venda e, consequentemente, penhorar aquele estabelecimento para honrar a sua dívida. Esse artigo ele é tão importante, né, que a venda, né, incorreta, né, ou sem respeito dessas regras pode gerar a falência do empresário, né? A gente já comentou aqui, existe um instituto que chama falência, né? A falência está regulada na Lei 11.101 de 2005. Em resumo, existem hipóteses legais, né, nas quais o empresário pode sofrer um pedido de falência. Então, a lei vai trazer 3 hipóteses nas quais o empresário pode sofrer uma falência. Então, você tem lá uma loja, né? E aí, se você praticar uma das 3 hipóteses previstas em lei, na Lei 11.101 de 2005, no artigo, né, 94, alguém pode requerer a sua falência. O que é a falência? É o fim da atividade empresarial. O juiz vai decretar o fim da atividade empresarial, vai pegar, né, todo o seu patrimônio, entregar na mão de um administrador judicial, que vai alienar esse patrimônio, vai vender esse patrimônio, colocar o dinheiro numa conta judicial. Esse administrador vai pegar todos os seus credores, vai organizá-los em uma relação ou num quadro geral de credores e vai pagar esses credores conforme a ordem legal. Acabou o dinheiro, acabou a falência. Então, veja, né? É muito sério isso, né? Então, porque dependendo da hipótese, você pode estar pondo fim na sua atividade empresarial. Por quê? Porque um credor que se senta lesado pode requerer a falência da sua empresa. Resumidamente, são 3 tipos, né, ou 3 hipóteses que darão ensejo à falência. Né, vou falar rapidamente, obviamente isso não vai ser objeto da nossa prova, porque isso é matéria de empresa 4, né, empresarial 4. Lembrando, né? Gosta de empresarial porque tem empresarial 2, 3, 4, então não tem jeito. Empresarial 4, né, vai tratar da falência. E a falência pode ser requerida, quando o empresário deva título, né, ou títulos de créditos devidamente protestados e superiores a 40 salários mínimos. Então, por exemplo, você é empresário, comprou, né, do seu fornecedor, lá a fábrica, mercadoria, e foram emitidas duplicatas. Duplicatas são títulos de crédito. Né? Essas duplicatas não foram pagas, né, e foram devidamente protestadas e somam a quantia de 40 salários mínimos ou mais. O não pagamento dessas duplicatas pode, né, ser objeto, né, ou pode ser, através desse não pagamento, requerido a sua falência. Ou seja, o juiz pode decretar o fim da sua atividade empresarial e, consequentemente, né, a venda de todos os seus bens. É a primeira hipótese, artigo 94, inciso 1. Artigo 94, inciso 2, fala, né, da hipótese de execução frustrada, ou seja, um empresário tem uma dívida, aí pouco importa o valor, pode ser R$1.000, R$2.000, R$10.000, não precisa ser 40 salários mínimos. O credor dessa dívida já, né, não só
o credor dessa dívida, melhor dizendo, ele já está em outra fase, ou seja, ele está cobrando judicialmente essa dívida e ele não conseguiu achar bens, né? Se ele não conseguiu achar bens, tem-se o que a gente chama de execução frustrada, né? A execução ela começa com uma citação do devedor, né, para, né, na verdade, né, do executado, para pagar a dívida ou para honrar, informar bens que ele tenha para honrar essa dívida. Se ele nem paga, nem informa, a partir desse momento já se considera execução frustrada. A execução frustrada é a segunda forma, né, de poder se requerer a falência de alguém. A terceira hipótese é a chamada, né, são os chamados atos falimentares. São hipóteses, né, nos quais o empresário, né, nas quais o empresário pratica e pode ter a sua falência decretada. Então, por exemplo, se ele começar a sumir, né, ele simplesmente não está na empresa e nem deixa ninguém para pagar as suas contas, né? E aí você tem aí uma das hipóteses previstas em lei. A terceira hipótese, né, é o encerramento da atividade empresarial. Muito comum, né? Muito cuidado vocês aí que vão fazer formatura. Então você contrata uma empresa de formatura ou quem vai casar contrata uma empresa de casamento e você está cumprindo as suas obrigações, pagando lá mensalmente conforme combinado. Só que meses antes, às vezes até anos antes de acontecer a sua festa lá de formatura de casamento, aquela empresa fecha, né? Então você vai no escritório, não tem mais ninguém. Tecnicamente, a sua dívida sequer venceu ainda, pois a sua dívida só vai vencer na data lá do seu evento, depois de alguns meses. Mas a lei, né, entende que o encerramento da atividade empresarial já antecipa a sua dívida e, consequentemente, você pode pedir a falência desse empresário. Na verdade, você pode pedir a falência e a falência antecipa a sua dívida, pois, né, ele encerrou a atividade empresarial. Então, não tem nenhum sentido manter, né, aguardar vencer aquela obrigação para você só depois pedir a falência desse empresário. O cerramento já pressupõe, né, uma situação fática de falência. E, consequentemente, você, como credor, tem direito de requerer esse juízo, né, até para que seja verificado se existem bens, né, e esses bens venham a responder pelas dívidas, né, desse empresário, inclusive a sua, ok? E a terceira hipótese que nos interessa, né, é a hipótese de transferência, né, do estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento, né, de todos os credores e sem ficar com bens solventes para, né, honrar o seu passivo. Então, o artigo 94, né, inciso 3, a linha C, que é essa que eu colei para você, da lei 11.101 de 2005, também chamada de Lei de Falência e Recuperações, de empresa, é justamente essa hipótese que a gente está estudando. Qual seja, né, o contrato de trespasse, a alienação do estabelecimento empresarial. Posso alienar? Posso, né? Desde que eu tenha bens suficientes para honrar as minhas dívidas. Posso alienar? Posso, desde que eu alienando, né, permaneça com bens suficientes para honrar as minhas dívidas. Ou eu não tenha dívidas ou permaneça com bens suficientes. Posso alienar? Sim, desde que, se essa alienação me tornar insolvente, eu honre com as minhas dívidas. Ou que eu consiga a autorização do estabelecimento empresarial. Se eu, né, vejo a linha C, transferir o estabelecimento empresarial a terceiro, credor ou não, sem o consentimento, né, de todos os credores. Porque eu devo para 10, não adianta eu transferir só para um, né, porque eu estou prejudicando os demais. Sem o consentimento de todos os credores, né, e ficar sem bens suficientes a meu passivo, eu, além, né, de ter feito uma alienação, né, em desacordo com a lei e os credores poderem requerer a declaração da ineficácia dessa venda, os credores também poderão, se assim entenderem, né, necessário, importante, né, requerer a falência da minha atividade empresarial. A falência, né, é o fim judicial da atividade empresarial, ok? Então veja, né, como é grave, né, esse ato de
transmissão do estabelecimento empresarial em desacordo com as regras legais. Tá? Então, isso é um dos assuntos que mais são cobrados em direito empresarial nas provas de concurso, pois os efeitos são muito graves, né? E a proteção, né, jurídica aos credores também é muito importante, tá? Então, destaco aí para você, né, essa situação, qual seja, né, o trespasse aí do estabelecimento empresarial e as regras, né, previstas em lei para poder fazer com que esse trespasse ou essa alienação seja de acordo com a norma, tá? Até aqui alguma dúvida? Uma dúvida é foda. Alguma dúvida? Vou colocar aqui para você, né, uma questão de OAB, inclusive que fala sobre isso, e vou te dar 3 minutinhos, 2 minutinhos para fazer. Então, olha a OAB aqui, né, concurso, como é que traz essa questão. Vê se você consegue fazer. Conseguiu? Tem alguém aí? Todo mundo dormindo. Não sei, vou fazer com vocês agora. Qual é a resposta, Kézia? Deixa eu ver se tem gabarito aqui no final. Estou fazendo ainda. Tá muito devagar aí na questão da OAB, só dá 3 minutos para fazer. Lá na prova. Prova de concurso, né? Só o Juan que fez? Parabéns, Juan. Ingrid, letra B, tá? Um gabarito. Achei aqui, mas vamos resolver. O empresário individual, José Freitas, alienou seu estabelecimento empresarial a outro empresário mediante os termos de um contrato escrito. Até aí tudo bem. Averbado à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis e publicado na imprensa oficial. Ou seja, ele cumpriu lá o que determina o artigo 1144. Mas não lhe restaram bens suficientes para solver o seu passivo. Ou seja, justamente a hipótese lá do artigo 1145. Em relação à alienação do estabelecimento empresarial, nessas condições, a sua eficácia depende da quitação prévia de todos os credores, né, e fiscais vencidos no ano anterior à alienação do estabelecimento? Não, né? Pensa comigo. Então, para mim vender, eu tenho que pagar antes, né? Não. Na verdade, nem seria possível numa situação fática isso, né? Eu tô cheio de dívidas e eu vou vender. Como é que eu vou arrumar dinheiro para poder quitar, para poder vender, né? Na prática, seria quase impossível de acontecer. O que a lei quer é proteger os credores, ou seja, né?
Se você vender, né, e tiver dívidas, para que essa venda tenha valor, né, em relação aos credores, ou seja, os credores não possam brigar por essa venda ter sido ineficaz, porque eles ficaram prejudicados, pois você vendeu e não pagou, né? Ou seja, a lei ela fala, se você vender e pagar, não tem problema nenhum. Então a venda o pagamento é posterior. Então, se a gente for olhar, né, no artigo 1145, né, não está falando de pagamento prévio, né? Está falando que se você não pagar, se você pagar todos os credores, né? Pode ser antes? Até pode, mas assim, não é exigência e dificilmente vai acontecer na prática, você conseguir pagar antes para poder alienar. Posso pagar antes e alienar? Posso, mas isso dificilmente vai acontecer. Até porque se eu pagar antes, aí eu estou solvente, aí eu não tenho mais dívidas e aí esse artigo nem me importa mais. Concorda? Né? O normal seria eu pagar depois. Portanto, esse artigo está tá errado. Né? Claro que existe uma pegadinha aqui, você teria que analisar dessa forma. B, do pagamento a todos os credores ou do consentimento destes de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Exatamente o que está escrito na lei, né? Aqui é literalidade do artigo. Então, gabarito letra B. Vamos ver as demais. C, da quitação ou anuência prévia de todos os credores. Mais uma vez, né? Não existe, né? Essa previsão legal, né? De todos os credores com garantia real. A lei não traz essa especificidade de credores, né? Não sei se você já viu isso, né? Existem diversos tipos de crédito. Eu posso classificar os créditos. Que são credores com garantia real? São aqueles que, né, a dívida possui um bem, um imóvel vinculado a essa dívida. Então, por exemplo, né, credor hipotecário é um credor com garantia real. Quem é um credor hipotecário? É a Caixa Econômica Federal quando empresta dinheiro para você comprar um apartamento. Certo? Ele é um credor com garantia real. Por quê? Né? Porque você, devedor, ao pegar um empréstimo com a Caixa para comprar um imóvel, concedeu à Caixa, né, que é o exemplo, um bem, né, o bem que você está comprando, inclusive, né, para que esse bem responda pela dívida em caso de inadimplemento. Portanto, a Caixa é um credor com garantia real. Certo? Existem outros exemplos, por exemplo, o penhor, né? Você vai pegar um dinheiro emprestado, né, no Banco do Brasil e leva uma joia e deixa essa joia penhorada, né? O Banco do Brasil é um credor com garantia real, né? Ele foi feito de penhor. Então, para garantir aquela dívida, existe um bem vinculado àquela dívida, no caso, a joia. Tá? Existem, né, do mesmo jeito que eu posso dizer que os credores podem ser com garantia real, outros tipos de credores podem ser com garantia pessoal. Os credores com garantia pessoal, a sua dívida, ou perdão, a pessoa do devedor responde pelo pagamento das dívidas, ok? Então é todo patrimônio. Ele pode ter bens, né, imóveis, pode, mas assim é a pessoa. Então são os bens imóveis, né, são os bens móveis, né, é o seu dinheiro na conta corrente, é a negativação. Então todo a pessoa que responde pelas dívidas, né, e seu patrimônio, e não um bem especificamente individualizado, certo? Então não fala em pagamento apenas dos credores com garantia real, né, e quanto aos demais. Não, né? Aqui ele divide, né, os credores, garantia real e os demais credores, e fala que para um é de um jeito, para lá fala que é outro, né, não tem nada disso na lei, está viajando, né, não é absurda essa aqui. E letra D de dado, do consentimento expresso de todos os credores, mais uma vez, né, dividir os credores. Essa divisão em credores quirografários está prevista lá na lei de falência, a gente nem estudou ainda, né? O que a lei de falência faz? Ela organiza os credores em um quadro geral, né, isso, em uma ordem cronológica, né, na verdade, uma ordem por tipo de credor. Para quê? Para que esses credores possam receber quando da alienação do patrimônio, ok? Então, imagine que a empresa A teve a falência decretada. Ela tinha, né, ativos e passivos. Os ativos vão ser alienados, então se ela tinha um imóvel vai ser vendido, se ela tinha créditos vai ser recebido, e todo esse ativo vai ser transformado em dinheiro, colocado numa conta judicial à disposição do juiz. O administrador judicial vai pegar o passivo, né, vai pegar os créditos e vai classificá-los. Os credores são classificados por ordem de preferência.
A lei vai dizer que o primeiro credor a receber numa falência são os credores, né, trabalhistas, ok? É o primeiro, né, a receber numa falência. Está lá no artigo 83. Depois, o segundo credor a receber é o chamado credor com garantia real. Esse que eu já expliquei para você. Né? Esse que tem aí um bem vinculado à dívida. Depois, o terceiro credor a receber são os credores tributários, né? Os créditos tributários. Depois são chamados credores com privilégio especial, depois você vai estudar isso, né? Depois são os chamados credores, né, ou créditos com privilégio geral, né? E por fim, existe uma classe de credores que não tem privilégio nenhum, né? Credor sem privilégio é chamado credor quirografário. Quirografário vem do latim e significa sem privilégio. Ok? Ele é o último credor da classe de privilegiados a receber, porque ele não tem privilégio nenhum. Tá? Então isso também não tem nada a ver com a matéria, a gente nem falou sobre isso, né? Também está errado, né? Olha que interessante, normalmente as questões são 4, né? 2 absurdas, que não tem nada a ver, e 2 parecidas. A primeira te levaria a erro, né? E a segunda era certa. Então 2, né? Uma certa e uma quase certa, e 2 absurdas. Não tem essa separação de credores quirografários, né? E, portanto, está totalmente errada, certo? Então, gabarito, letra B de bola, é exatamente o artigo 1145, é isso? 1145 do Código Civil, certo? Olha que interessante, né? Um assunto super importante, super cobrado em provas de concurso e OAB, tá? Te dei um exemplo de como é que cai na prova. Até aqui alguma dúvida? Vamos prosseguir. O próximo regulamento, né, a próxima regulamentação jurídica em relação à alienação, né, de bens está no artigo 1146. O que vai dizer o artigo 1146? Vou colocar aí para você, né? O artigo 1146 diz assim: o adquirente do estabelecimento empresarial responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência deste, desde que contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data de vencimento. Calma, né? Vamos ver com calma. O que quer cuidar agora a lei? A lei fala assim, tá bom, uma coisa é a responsabilidade pelos créditos, né, de forma genérica. Outra coisa é uma venda feita, né, para aquele estabelecimento. Quem paga? Quem é responsável por essa venda? Então vamos dar um exemplo. Imagina que você seja, né, dono da Drogarias Pacheco e você tem uma loja aí no Shopping de Santa Cruz, certo? E você comprou mercadorias do laboratório Roche e vai pagar, né, a prazo. Depois dessa compra, você resolveu alienar o estabelecimento. Você pode? Pode, né? Desde que você publique lá, né, averbe o seu contrato, desde que você não fique com bens insolventes. Mas ainda que você faça tudo direitinho, ou seja, averbe o contrato, né, de alienação, de trespasse no registro público de empresas mercantis, ainda que você tenha, né, patrimônio, né, e portanto não vai se tornar insolvente, portanto essa venda tem eficácia independente de qualquer coisa, ou caso você aliene, né, tenha dívidas, mas, como é o exemplo, mas fique solvente, portanto não dependa de nada para essa venda ter eficácia, ou ainda que você venda, né, e pretenda pagar a sua dívida com esse dinheiro, né, a pergunta é, você, né, claro que se você pagou, a dívida acabou, não há que se discutir essa responsabilidade. Se você, né, fez essa alienação, né, a pergunta é, quem responde por essa dívida? É quem comprou ou quem vendeu ou é ambos? Essa é a pergunta. Então o Código Civil vai regular essa situação, né, de responsabilidade por essa dívida. Uma coisa é não sendo paga a dívida, né, e declarar a ineficácia da alienação para poder penhorar o estabelecimento. Isso é uma coisa.
Outra coisa é também poder cobrar do credor, né, do comprador ou do vendedor, do estabelecimento empresarial. São coisas diferentes, ok? Então, uma vez que houver a alienação desse estabelecimento empresarial, a lei diz de quem é a responsabilidade pelo pagamento das dívidas existentes, ok? É outro regramento jurídico. Então, imagine que você, dono da drogaria Pacheco, vendeu, né, uma loja, um estabelecimento aí no Shopping Santa Cruz para Drogarias Onofre. Quem tem que pagar essas dívidas? Né? Você que vendeu ou quem comprou? Essa é a pergunta. É isso que a lei define para gente, né? Qual é a regra do jogo? Cuidado. Quando você fez essa venda, você pode ter colocado no seu contrato de trespasse que você ia ser o responsável pela dívida. Então, entre você e o comprador, você se obrigou. Isso é uma coisa, o que está no contrato. Outra coisa é o que a lei determina, certo? Então, para os terceiros, a lei que vai regular essa atividade. Se você combinou contratualmente que você ia assumir essa dívida, ou o contrário, quem comprou ia assumir, e a lei diz diferente, e o diferente for aplicado, obviamente aquele contrato vai estar em vigor entre vocês. E, portanto, né, a pessoa que não se comprometeu no contrato e veio a pagar a dívida em razão da responsabilidade legal, pode ser acionada de forma regressiva numa ação judicial. Então a gente vai ver aqui agora, né, que a lei diz que ambos são responsáveis. Só que no contrato ficou definido que quem vendeu ia pagar. E se em razão da responsabilidade legal quem comprou pagou, obviamente, em razão do contrato, ele pode, né, exigir o pagamento de quem vendeu. Entendeu? Então, uma coisa é o que está previsto no contrato, que vale entre as partes, outra coisa é o que está previsto entre a lei, né? E que é a proteção do terceiro. Lembra disso? O objetivo aqui é proteger os credores, né? Proteger os terceiros, né? De boa fé. Os credores que não têm gerência sobre esse negócio. Vocês fizeram um negócio, portanto, o credor tem uma proteção legal. Obviamente, se quem pagou é diferente do que foi previsto no negócio, essa pessoa tem direito a exigir que o contrato seja cumprido e responsabilizar essa pessoa pelo pagamento, ok? Então, uma coisa é o que está previsto no contrato entre as partes, outra coisa é o que está previsto na lei e que se aplica para proteger os terceiros. Então, segundo a lei, o adquirente, quem é o adquirente? Quem comprou. No meu exemplo, né, a Drogarias Onofre, que comprou sua loja em Santa Cruz. O adquirente responde pelo pagamento das dívidas. Ou seja, Drogarias Onofre, quando compra uma loja de outra drogaria, né, no meu exemplo de você, Pacheco, ela responde pelas dívidas, né, do estabelecimento adquirido. Ah, professor, mas no contrato ela disse que as dívidas existentes eram de quem estava vendendo. Ok, não tem problema nenhum. Só que se a pessoa, né, que vendeu, que se comprometeu a pagar, não pagar, esse credor vai poder comprar de quem adquiriu, concorda, né? O raciocínio da lei é o seguinte: quem comprou o bônus fica com os ônus, não é isso? Se você comprou o negócio, comprou o patrimônio, você também responde pelas dívidas, certo? É óbvio que se você negociou de forma diferente, né, com o vendedor e aí ele não cumpriu, você pode exigir judicialmente o cumprimento desse contrato, como eu já disse, certo? Então, perceba, né? O adquirente responde pelas dívidas do negócio, né? Pouco importa o que ele celebrou no contrato particular, né? Mas aqui, juridicamente falando, legalmente falando, ele responde pelas dívidas. É claro que existe algum critério, né? Como é que eu estou comprando o negócio? Eu sou do Drogaria Zonofre, estou comprando sua drogaria. Como é que eu vou saber exatamente qual o tamanho da sua dívida, né, para me responder? Eu vou fazer uma verificação contábil, né, tributária da sua empresa. Então, eu vou pegar todos os livros, né, contábeis, vou pegar todas as notas fiscais, todas as duplicatas e poder fazer um levantamento da sua dívida, certo? Eu não preciso acreditar no que você fala ou em que alguém fala. Eu vou ter que fazer a chamada diligência, né, para verificação dos seus débitos. Fazendo essa diligência, ou seja, verificando todos os débitos contabilizados, são esses débitos que eu respondo. Imagine que alguém vendeu para você sem emitir nota fiscal, né? Sem emitir um documento hábil, sem que houvesse contabilização disso. Não vai ter como eu saber. E, consequentemente, essa pessoa, se você não pagar, vai ficar sem receber.
Então, para que o adquirente responda por essa dívida tem que estar o quê? Devidamente contabilizada. Além disso, quando eu tenho mais de duas pessoas responsáveis por uma dívida, essa dívida vai poder ser, né, ou essa responsabilidade, né, vai ser de forma solidária ou subsidiária. Vamos chegar lá, né? Mas antes de falar disso, então ficou definido a primeira parte, né? Qual é a primeira parte? Qual é a responsabilidade do adquirente, né? O adquirente responde pelo pagamento de todos os débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados. Ponto. Então, resolvemos, né, ou dissemos como o código, né, trata a responsabilidade de quem compra o estabelecimento. O comprador, também chamado de adquirente, responde pelas dívidas desde que devidamente contabilizadas. Aí vem a segunda pergunta. E o vendedor, né? O vendedor responde pelas dívidas, né? Sim, né? O código também estabelece a responsabilidade do vendedor. Vamos analisar. Continuando, então. Olha o que diz o artigo 1146. O adquirente do estabelecimento empresarial responde pelo pagamento das dívidas anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados. Ponto. Já falamos. Continuando devedor primitivo, solidariamente obrigado. Então, vamos por partes, né? Quem é o devedor primitivo, né? É o devedor primitivo da dívida, é o devedor primeiro da dívida. O devedor primitivo da dívida é o alienante. Então, alienante é o que a lei chama de devedor primitivo. Devedor primitivo, alienante, né? Você, Drogarias Pacheco, está vendendo. Responde pela dívida também? Sim. Então, olha só, a lei quer proteger o credor, né? Quer proteger o credor. Se vocês estão vendendo, né? Se a gente está comprando, você está vendendo e eu estou comprando, né? O credor tem que estar protegido. Como é que ele está protegido? Ele pode cobrar de ambos. Pode cobrar de quem está comprando, né? De mim, pode cobrar de quem está vendendo, que é você. É óbvio que quando você está vendendo, você não vai ficar responsável pelas dívidas do estabelecimento o resto da sua vida, né? A lei vai colocar um prazo temporal, que a gente vai ver agora. Mas antes de falar do prazo temporal, vamos falar da responsabilidade entre ambos. Quando há duas ou mais pessoas responsáveis pelo pagamento de uma dívida, essa responsabilidade ela deverá ser solidária ou subsidiária. O que é uma responsabilidade solidária? Está previsto no Código Civil, né? A responsabilidade solidária é aquela, né, em que ambos respondem pela integralidade da dívida. Ambos respondem pelo cumprimento do pagamento de uma obrigação. Na responsabilidade solidária, né, o credor pode cobrar de A ou pode cobrar de B ao mesmo tempo, né? Então ele tem duas ou mais pessoas, né, responsáveis pelo pagamento da dívida, certo? Então a responsabilidade solidária é a mais forte, né? Pode cobrar o valor total de qualquer um dos dois. Perfeito, exatamente isso. Mano. Então na responsabilidade solidária, né, imagine que o credor, né, nosso exemplo, tenha eu e você para cobrar. Ele pode cobrar de mim, pode cobrar de você, pode cobrar dos dois. Vai ficar a critério dele, de quem ele vai cobrar, certo? É assim numa responsabilidade subsidiária? Não, né? A subsidiariedade pressupõe a sucessão de sucessores, né? Ou seja, cobra de um e se esse um não pagar, cobra do outro. Então, na responsabilidade subsidiária, eu tenho um devedor principal e eu tenho um devedor secundário, eu tenho um devedor principal e um devedor subsidiário, né? Alguém que só responde caso o devedor principal não pague, ok? Você já deve ter visto isso, a solidariedade ou a responsabilidade solidária não se presume, né? Decorre da lei ou da vontade das partes. É exatamente o caso, né? Você está vendo aí que a lei, né, vai estabelecer a responsabilidade solidária, né, neste caso, ok?
Então, significa dizer que o credor desse estabelecimento empresarial vai poder cobrar do adquirente e do alienante, né, do vendedor, do devedor primitivo, como ele quiser, né? Ou seja, de ambos, né? Ou seja, pode cobrar de ambos a totalidade da dívida. É óbvio que se, né, o adquirente, que foi eu, paguei, e a gente tinha um contrato dizendo que você ia pagar, depois eu entro com uma ação de regresso contra você, certo? É outra discussão. Mas, assim, em relação ao credor, a responsabilidade é solidária. Significa dizer que ambos respondem pela dívida. Você já percebeu que a responsabilidade solidária era mais forte, né, entre aspas, do que a responsabilidade subsidiária, pois eu tenho dois ou todos os credores, os devedores, perdão, respondendo pela dívida de forma solidária, né? Pensa, né? Eu sou solidário a você. Significa dizer que eu estou do teu lado e te apoio, não é isso? Pode contar comigo. Existe uma dívida, eu sou solidário a você. Significa dizer que eu vou pagar por você. Não é isso? Eu vou pagar junto com você. Então, se tiver que pagar, eu pago. Não é isso? É claro que pode ser que depois eu possa entrar com uma ação de regresso, pois eu não sou devedor principal, mas em razão da responsabilidade que a gente definiu ou que a lei definiu, eu pago essa dívida contigo, né? Inclusive pago sozinho, se for o caso, certo? Isso é importante, né? O tipo de responsabilidade. Então, definimos que o, né, devedor primitivo continua com a dívida, né? Continua responsável pela dívida. E ainda, inclusive, de forma solitária. Para a gente fechar, né, esse assunto. Só que você, né, você está vendendo um negócio. Tu vai ficar responsável pela dívida por 10 anos, por 5 anos, é muito tempo, né? Então a lei vai fazer o quê? Vai definir um prazo, né, um tempo, né, máximo de responsabilidade. Se você está vendendo, significa dizer que você quer sair do negócio. Significa dizer que você não quer mais nada com isso. Então a lei até te coloca como responsável, sim, até te coloca como responsável solidário, sim, só que ela dá um prazo para sua responsabilidade. E o prazo é de 1 ano, ok? Então quando você vende o negócio, o devedor primitivo continua responsável por 1 ano pelas dívidas do negócio. Só que a lei pensa o seguinte: é, as dívidas são todas iguais? Né? Não. Então vai haver dívidas que já estão vencidas quando da efetivação do negócio, e vai haver dívidas que ainda vão vencer. Não dá para mim dizer que é 1 ano para todo mundo, porque senão seria injusto. Então vou te dar um exemplo. Imagine que a gente celebrou um negócio direitinho, conforme a lei manda. Fizemos um contrato de trespasse, levamos esse contrato à verbação no Registro Público de Empresas Mercantis. Esse contrato foi publicado, né? Averbado e publicado, ou seja, vai para o Diário Oficial. Neste momento, os credores tomaram ciência, concorda? Temos dois credores. Um credor que eu já devi, né? Você já devia, que você vendeu para mim, e não estava pago. Então, o contrato foi publicado, né, no dia 5 de maio, que foi hoje, e a venda, né, a dívida deveria ter sido paga no dia 30, né, de abril. Ou seja, está vencido há 5 dias. Esse credor, quando ele toma ciência, né, que houve a alienação, ele tem 1 ano, né, para cobrar de você, certo? Porque você está saindo do negócio e ele tem 1 ano para cobrar. Ele já pode cobrar imediatamente e, consequentemente, esse 1 ano já começa a correr? Sim. Por quê? Porque a dívida está vencida, então ele já pode, se quiser, mover a ação competente, né, contra você em até 1 ano, sob pena de perda desse direito em razão do tempo, ok? Em relação a mim, é a mesma coisa. Ele vai poder cobrar por quanto tempo? Até o prazo de prescrição da dívida. Aí pode ser 1 ano, pode ser 3 anos, pode ser 5 anos, ok? Então ele vai poder cobrar de mim até o prazo de prescrição da dívida. Em relação a você, que é o que a lei define, né, o prazo é de 1 ano, a contar de quando? Da publicação. Pois, a partir da publicação, ele já teve ciência, né, da sua saída, e ele já podia cobrar imediatamente, tendo em vista que a dívida já estava vencida. Vamos pensar agora no segundo credor, né? O credor é o outro laboratório. O primeiro era a Roche, o segundo era a Medley. Então, o laboratório Medley, ele também tomou ciência do nosso contrato de trespasse, tendo em vista que ele viu a publicação, né, com a alienação do estabelecimento empresarial, só que a dívida desse laboratório ainda ia vencer. Ia vencer 2 meses depois, né, da publicação do nosso contrato de trespasse. O laboratório Medley, credor, poderia cobrar de você quando ele tomou ciência? Não, tendo em vista que a dívida não estava vencida. Verifique, né? Se eu contasse 1 ano para todos os credores, Laboratório Rocha, Laboratório Medley,
ao mesmo tempo, né, ou seja, a partir da publicação, o laboratório Medler não ia ter um tempo menor de cobrança de você? Sim. Por que ele teria um tempo menor? Pois, de fato, ele só pode cobrar a partir do vencimento da dívida e do não pagamento, que era só 2 meses após a publicação. Ou seja, em relação ao laboratório Roche, ele tem 1 ano, né, contando da publicação, ele tem 1 ano. E a lei diz que para ficar justo, né, para ficar igual para todos os credores, né, para aqueles credores que tenham uma dívida a vencer, eu não conto a partir da publicação, eu conto a partir do vencimento. Ou seja, para o outro exemplo, eu vou contar 1 ano a partir do vencimento da dívida. Então a lei foi técnica, né, ou foi inteligente nesse ponto, pois, né, ela não contou 1 ano para todo mundo no mesmo momento, porque se ela contasse 1 ano para todo mundo no mesmo momento, que é da ciência desses credores, o primeiro exemplo, ele ia ter de fato 1 ano, pois ele já podia cobrar imediatamente. No segundo exemplo, ele ia só ter 8 meses, pois ele tinha que aguardar o vencimento da dívida, o não pagamento e, consequentemente, né, poder cobrar. Então, para que esse segundo credor também tivesse 1 ano, o que a lei fala? Muda o marco temporal inicial. Ou seja, para aqueles credores, né, que a dívida ainda não venceu, eu não vou contar da publicação e vou contar da data do vencimento, tá? Então, no finalzinho do artigo, né, houve uma complexidade ali, na verdade, no sentido de definir que esse 1 ano vai iniciar em momentos diferentes a depender do vencimento da dívida. Se a dívida já venceu, eu conto, obviamente, imediatamente da publicação, porque teve o credor ciência, ele pode cobrar imediatamente, né, de ambos, tanto do comprador quanto do vendedor. Se a dívida não venceu, o credor está, né, de mãos atadas, ou seja, ele precisa aguardar o vencimento da dívida para poder fazer a cobrança. E, consequentemente, a lei, então, diz que é a partir daquele vencimento que conta 1 ano. Percebeu, né? Esse 1 ano pode ser contado da publicação ou do vencimento, a depender do crédito. Isso é uma forma de trazer os credores numa condição de igualdade. Ou seja, de todos os credores, aqueles que a dívida já venceu e aqueles que a dívida vai vencer, terem ambos, né, 1 ano para receber. Tá? Então, o finalzinho do 1146 fala isso, né? Repetindo, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir dos créditos vencidos da publicação, né? E quanto, né, os outros, ou seja, a vencer, né, da data do vencimento, certo? Então, essa é a diferenciação aqui do artigo 1146 e também ela é importante, tá bom? Vamos lá, né? Próximo assunto, artigo 1147. Vai falar do direito de concorrência quando da alienação do estabelecimento. Então, direito de concorrência quando da alienação do estabelecimento. Imagine, você me vendeu a sua loja ali no shopping de Santa Cruz de medicamentos. Eu fui lá, paguei direitinho, estou trabalhando. No dia seguinte, você resolve, não, me arrependi, né? Vendi a loja lá em Santa Cruz, mas lá era bom, não sei o que, me arrependi. Vou montar outra, né? Vou fazer concorrência com o vendedor. Isso é possível? Essa é a pergunta. É possível, né? Alguém que vendeu um negócio para outrem, alienou, celebrou um contrato de trespasse, fazer concorrência com outra pessoa? Né? Seria razoável essa concorrência? Né? O que você acha? Né? É possível? Seria razoável? Né? Então, essa, né, concorrência, quando da alienação do estabelecimento empresarial, também vai ser regulado pelo Código Civil. O Código Civil vai pensar assim, peraí, né? Se você alienou o estabelecimento empresarial, né, você vai ter que ter definido, né, entre vocês se é possível ou não essa concorrência. Então, o que o Código Civil fala? Né? A regra é olhar o contrato de alienação empresarial, de trespasse, para ver se tem regra, né, sobre a concorrência.
Então, quando eu vendo para você, teoricamente, aliás, quando você me vende, teoricamente a gente deveria ter colocado uma regra, uma cláusula sobre concorrência. Você vai poder montar outra drogaria aqui em Santa Cruz? Né? Sim ou não? Em quanto tempo? Né? Se não, ok. Se sim, em X tempo. Tá? Essa previsão contratual pode ser que inexista, ou seja, a gente esqueceu de colocar ou não colocamos, né, de propósito. E aí, o que a lei fala, né? Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento empresarial não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes a transferências. Então, de novo, né, a alienação do estabelecimento empresarial também vai ter que ser analisada com relação à concorrência. O que eu olho com relação à concorrência? Primeiro, o contrato. Não havendo previsão, por 5 anos, o alienante do estabelecimento empresarial não pode fazer concorrência com o adquirente. Tá? Então, isso é muito comum de acontecer. Né? A pessoa vai, compra o estabelecimento empresarial, aí a pessoa que vendeu vai e monta do lado. Né? Isso é um absurdo. E aí, juridicamente, isso está previsto. Normalmente, pequenos estabelecimentos empresariais, né, não, né, acabam não buscando o seu direito que está resguardado aí na lei. Tá? Então, isso é previsto. A mesma coisa acontece no caso de usufruto, né, ou arrendamento. Olha só o que está no parágrafo único do artigo 1147. No caso de, né, porque a primeira hipótese fala de alienação, no caput, né? No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato. Então, ao invés de ter vendido para mim o estabelecimento, você arrendou ou estabeleceu um contrato de usufruto. Ou seja, você que me arrendou, né? Lembra que o arrendamento é, entre aspas, um aluguel do estabelecimento empresarial. Então, você passa o negócio para mim tocar o negócio e eu vou te pagar um valor fixo ou um percentual aí do lucro, certo? O contrato de arrendamento. E o usufruto, né? Você vende, mas fica, né? Na verdade, você institui a transferência, né, do uso do bem, né? Então, existe um proprietário, existe um usufrutuário. Então, imagina, né? Eu sou proprietário, mas eu vou transferir para você o uso daquele bem por determinado período. Neste caso, né, o prazo de proibição, né, de concorrência vai ser o do contrato. Tá? Como o usufruto e o contrato são contratos temporários, né, ainda que seja até a morte, mas é temporário. Acabou a morte, acabou o usufruto, concorda? Né? Esse período não vai ser de 5 anos, mas vai ser o período do contrato. O contrato pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, pode ser até a morte. Esse período contratual vai ser o período de não concorrência, tá? Então é praticamente a mesma coisa, só o período que muda, né? Ao invés de ser 5 anos, vai ser o do contrato. Olha o 1148, né? 1148 fala sobre a subrogação. O que é subrogação? É quando alguém entra no direito de outro, né? Subroga-se no direito de outro. Então vamos lá. 1148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa na subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento. Então vamos lá. Eu alienei, né? Aliás, você alienou a loja para mim. A loja, né, o negócio, o estabelecimento tinha diversos contratos. Contratos da Light, né, fornecimento de energia, contrato de locação, contrato de fornecedores. Então, a lei diz que eu, que sou adquirente, eu me subrogo no seu lugar. Ou seja, eu passo a responder por todas as dívidas. Eu passo a ser a parte do contrato, né? Regra geral, né? Salvo disposição em contrato. A não ser que a gente tenha que falar, não, ó, em relação a esse fornecedor aqui, né? Você não se subroga, ou seja, eu que continuo sendo o responsável. Mas se não tiver disposição contratual, a transferência, né, importa na subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento empresarial, certo? Essa é a regra aí do 1148. Se não tiverem caráter pessoal, né, ou seja, alguns contratos têm caráter pessoal. Então imagine que a loja, né, tenha um contrato, né, imagina que seja uma empresa de música, né? Então um cantor, muito comum, um cantor tem uma PJ e ele
através da PJ, faz um contrato para ele cantar nos shows, certo? Esse é caráter pessoal. Né? Se ele transferir aquela PJ, não tem como a pessoa que comprou a PJ subrogar nos direitos. Concorda comigo? Por quê? Porque é aquele caráter pessoal. Apesar do contrato, né, ter sido feito com a pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica daquele cantor, quando aquela pessoa jurídica é alienada, né, esses contratos têm natureza pessoal, porque são para aquela pessoa única, aquela voz. Não tem como a quem comprou a pessoa jurídica se subrogar nesses direitos, por uma causa de impossibilidade ou por uma pessoalidade do contrato. Então, se o contrato não tiver natureza pessoal, obviamente, se tiver natureza pessoal, não tem como fazer. Tá? Então, de novo, salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se este não tiver natureza pessoal, podendo terceiros rescindir o contrato em 90 dias da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvado, neste caso, a responsabilidade do alienante. Tá. Em razão da subrogação, né, os terceiros vão ser informados. Ó, agora, né, a loja não é mais da Drogaria Pacheco, é da Drogaria Nópolis. E houve, né, uma justa causa, por exemplo, o inadimplemento do pagamento desse contrato, né, do pagamento mensal. Esse fornecedor lá, né, a Light, ela é obrigada a continuar com esse contrato, né, sendo que ela tem uma justa causa para romper, por exemplo, o inadimplemento? Não, não é obrigado. Ela tem 90 dias para rescindir esse contrato. Então, a lei, né, diz, como regra geral, que a subrogação, né, que a transferência faz com que o adquirente subrogue nos direitos do contrato, exceto aqueles de caráter pessoal, mas a lei prevê a possibilidade, né, desse fornecedor abrir mão, né, não querer a subrogação, né, em até 90 dias, quando houver uma justa causa. Tá? Então é isso que está previsto no artigo 1148. Né? Por fim, artigo 1149 estabelece a hipótese de cessão dos créditos, ou seja, a cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeitos em relação aos respectivos devedores. Então, aqui é o seguinte, você, né, transferiu para mim os créditos que você tinha para receber quando você tinha aquele estabelecimento. Então, eu comprei o estabelecimento e recebi também os créditos, ok? Poderia ser que você tenha ficado com os créditos, poderia ser que você tivesse cedido para mim os créditos. A lei está regulando essa hipótese, né? Então, as pessoas compravam de você a prazo, né, com cheque, com duplicata, e eu comprei o estabelecimento e esses créditos. O que aconteceu com esses créditos? Eles foram cedidos para mim, né? A cessão dos créditos referente ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos devedores, ou seja, os devedores, né, vão dever para mim, desde que, no momento da publicação da transferência, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar o cedente. Então vamos lá. Houve, né, a cessão do estabelecimento e houve a cessão dos créditos. Então tinha, né, empresas que compravam medicamentos para pagar depois, né, na drogaria. E você falou que todos os créditos, né, que a drogaria tinha para receber, eu ia passar a receber. Ok? Está no nosso acordo lá, no nosso combinado. Uma empresa, né, por engano, por boa fé, foi lá e transferiu o dinheiro para tua conta, pagou. A lei diz que, neste caso, essa empresa está exonerada da responsabilidade, né? Ou seja, por quê? Porque ela de boa fé pagou para você porque ela acreditava que você ainda era o dono, certo? É óbvio que existe um enriquecimento sem causa da sua parte, né? E que se você não me pagar esse dinheiro voluntariamente, eu posso te cobrar no código, né, judicialmente com base, né, no Código Civil, que estabelece que ninguém pode se enriquecer às custas dos outros. Então, o que a lei regulamenta, né, é a liberação do terceiro, né, devedor, perdão, de boa-fé, que fez um pagamento indevido, mas fez em razão, né, de acreditar que você ainda era proprietário. Em relação a gente, o código nem fala nada. Né? Obviamente que se você recebeu uma quantia indevida, né, que no contrato que a gente celebrou dizendo que era minha, você vai ter que me repassar esse dinheiro, sob pena de sofrer uma ação, né, para repetição desse valor, para transferência desse valor. Tá? Então, pessoal, o Código Civil estabelece entre o artigo 1142 e até o 1149 que a gente finalizou hoje, né, o que é o estabelecimento empresarial,
quais as regras, né, para que esse estabelecimento possa sofrer um negócio jurídico, e se esse negócio jurídico for uma alienação, quais as consequências para que isso tenha eficácia, né? Estabelece, né, questões a respeito, né, da responsabilidade das dívidas, já vimos que são de ambos, estabelece ainda, né, a questão da concorrência, né, entre os adquirentes e estabelecimento, estabelece a responsabilidade do adquirente, entre outras informações, tá? Então, fechamos